Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando aqui nesta manhã de sexta-feira ensolarada em Ribeirão Preto, possibilidade de chuva de 0%, portanto não vai chover, né? A umidade relativa do ar está em 70%. Mas nesse momento, nessa sexta-feira, nós estamos com 18 graus, sabe? Então a amplitude térmica hoje vai variar entre 14 e 27 graus, 13 graus de amplitude térmica. E isso tem causado problemas respiratórios em muitas pessoas. Problemas cardíacos também. Tem pessoas aí que estão passando por um pedaço meio complicado porque sentem muito frio e parece que as extremidades do corpo estão sofrendo um pouquinho mais. Então, 27 graus de máxima, 14 de mínima, 13 graus de amplitude térmica. Problema para muita gente, com rinite, sinusite, resfriado, gripe, tosse, garganta, um problema, o negócio está complicado. É o inverno brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, tá? Então, passando daqui para poder dar alguns recados, se você pode, você se cuide aí o máximo possível, se você tem condições, se você pode utilizar o mel, o própolis, segundo orientação médica aí, vai procurando esses paliativos aí, esses remedinhos caseiros aí que sempre faz um efeito bacana, né? Limão com mel, guaco, aquela situação de agrião, muita coisa aí que pode ajudar na saúde nesse tempo de dificuldade, tá bom? Mas aí é tudo com orientação médica, você procura o seu médico, procura quem pode falar aí a respeito disso. Se você tem diabetes, precisa tomar cuidado com o mel, né? Então tem toda uma situação aí que você precisa necessariamente ficar esperto, tá bom? Uma outra coisa aqui que eu preciso falar com você, presta bem atenção nisso que eu vou falar, e nós temos os avisos que a gente sempre dá, todo dia nós temos alertas. Então, primeiro alerta, não faça exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, é isso. Não vai te ajudar em nada, você vai ainda ter uma possibilidade de uma insolação ou uma desidratação, né? Então, cuidado aí para não pegar nenhum dos dois fazendo exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, beleza? Outra coisa, limpeza da sua casa, do seu pedaço aí. Limpeza para poder não ter nem o escorpião e nem o mosquito Aedes aegypti. Os dois são por causa de negligência, tá? O Aedes aegypti é por causa de ter um ambiente favorável para a criação, para se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. É isso. A dengue, quando hemorrágica, pode te matar. E o escorpião, quando dá uma picada, você sofre um bocado com a picada dele, porque é doída demais. E você pode ter alguns agravantes aí, se você tem alguma comorbidade, né? Então, fique esperto, cuidado com essa situação, não faça exercício ao ar livre entre 10 e 16, limpe o seu pedaço para que você não tenha contato com o mosquito Aedes aegypti que foi criado dentro da sua casa, né? Água limpa, num lugarzinho assim, escurinho, quentinho, pode saber, vai virar um criador do mosquito Aedes aegypti e também pelos escorpiões. Então, fazendo isso, você vai conseguir ficar livre desta situação ou aumentar a possibilidade de você não ter contato com ele, tá bom? Dado esses recados, eu preciso falar com você. Nós estamos falando a respeito de Josué, né? Parece que nós paramos no versículo 24, no capítulo 24, versículo 15, quando Josué confronta o povo de Israel, e eu te dei aí um desafio para você ler, e algumas pessoas estão lendo, e tem pessoas que até vêm falar a respeito de algumas coisas, e alguém perguntou, mas quantos anos Josué tinha quando ele estava falando isso daí para o povo? Ele já estava velhinho, pessoal, deve estar aí entre 100 e 110 anos, tá? Quando ele estava confrontando. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não é por causa da idade que vai deixar de servir ao Senhor corretamente. É isso. Não é porque ficou idoso que ele abriu mão dos princípios que ele havia aprendido. Tem gente que está negociando quando fica idoso. Essa nova geração é assim mesmo? Não é.
Josué não estava nessa situação. E se você ler o capítulo 24, você vai ver que lá está falando que aos 110 anos Josué morreu, logo depois dessa situação aí. Então esse homem forte aí, parecendo Josué, o guerreiro, que estava nas batalhas sempre, que ajudando Moisés, né? E quando guerreava, tem aquele relato, né? Aquela história de que Arão e Hur estavam segurando o braço de Moisés para que Josué guerreasse. Quando Moisés estava com o braço levantado, Josué ganhava. É o mesmo Josué, tá? E esse Josué que vem aí e fala, ó, vocês vão ter que escolher aí quem que é que vocês vão adorar. Vocês precisam decidir. E nesta situação, eu coloquei aqui algumas coisas e eu quero continuar, sinceridade, estou gostando desse negócio. A quem não devemos servir, é o mesmo versículo, tá? Capítulo 24, versículo 15 do livro de Josué. A quem não devemos servir, o mesmo versículo está falando disso daí. Veja só o que fala. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vocês vão servir. A quem vão servir? Resolvam se vão servir. Olha lá, se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoraram na terra da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Presta atenção. A minha decisão, aí Josué falando, hein? A minha decisão, porém eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo para eles resolverem se iam servir aos deuses dos antepassados, da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, que eram donos da terra onde eles estavam morando agora e que Deus havia dado a eles. Mas Josué tinha consciência de quem ele devia adorar. Então, eu coloquei aqui algumas coisinhas que você vai olhar e você vai ver e responder a pergunta para mim: a quem não devemos adorar? A quem não devemos adorar? Presta atenção aqui, ó. Nós não devemos adorar. Ó, Josué lista, olha aqui, as alternativas ao serviço do Senhor, representando os falsos deuses que competem por nossa devoção, tanto no passado quanto agora, no presente. Competem. Presta atenção. Ainda competem. Josué estava listando as alternativas ao serviço do Senhor. Tem aqui alternativas demais, tá? Mas eu coloquei, acho que foram 3 ou 4. Vamos ver quais foram as que eu coloquei aqui. A primeira coisa são os ídolos do passado. Deuses da Mesopotâmia, que está lá no versículo 15 do capítulo 24. Está dizendo, nossos ancestrais podem ter adorado falsos deuses. E quem sabe você está nessa situação, adorando falsos deuses, deuses que não se mexem, que não tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê. Presta atenção, nossos ancestrais podem ter adorado esses falsos deuses e precisamos romper com os legados da idolatria, ou de idolatria. No Salmo 115, no versículo 4 até o 7, diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, precisam ser carregados, isso é certo, nem emitem som algum da sua garganta. O que ele estava falando? Esses ídolos não servem. Esses ídolos não são para nós. O nosso Deus é um Deus que ouve, ele vê e ele responde às nossas orações.
E a Bíblia fala que a oferta de manjares sobem, a nossa oferta como cheiro suave às narinas de Deus. Então ele cheira. Tem mão para ajudar. Ajudou a vencer, gente. O povo de Israel, o nosso povo, nós vencemos. Eu estava na batalha. Era isso que Josué estava gritando para eles. Hoje, já com 100 e tantos anos, pode ser que eu não esteja mais guerreando, mas eu vi a boa mão do Senhor se movimentando sobre a minha vida. A mão do Senhor continua sendo boa. Lá em Josué e nos tempos de hoje. Hoje mesmo eu escutei de uma pessoa um testemunho de que a boa mão do Senhor a alcançou. Ela estava com um problema que, infelizmente, não havia solução. A medicina, com toda a sua tecnologia e aparato, chegou no limite. E aí foi aonde entrou a fé. A fé dessa pessoa. E colocou essa pessoa numa situação que você fala assim, uau, tá melhor do que nós, que nunca estivemos lá. Saúde perfeita. Foi a boa mão do Senhor que a alcançou. Tem mão e apalpa, segura, ajuda, defende. Então, falsos ídolos do passado. Os ídolos do passado não podem ter nenhum tipo de ação no nosso tempo presente. Outra coisa, presta atenção aqui. Os ídolos do presente dos amorreus. Presta atenção aqui, ó. Os ídolos do presente, os deuses dos amorreus. Os valores e práticas da cultura dominante ao nosso redor, às vezes, são ídolos que exigem nossa adoração. Quais são os ídolos? Hoje, a cultura ao corpo? Quem sabe a cultura ter uma conta bancária recheada, rechonchuda, que não é pecado? Só se torna pecado quando passa a ocupar o lugar dominante nas nossas vidas e coloca Deus de lado. Muitas vezes esses ídolos exigem a nossa adoração. E aí nós precisamos decidir. Josué está gritando lá, vocês vão ter que decidir. E decida hoje. Quem é que vocês vão adorar? Romanos no capítulo 12, versículo 2. Não se ajustem. A Bíblia está dizendo, não se ajustem aos padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não se amoldar, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Mas presta atenção, tem gente que só quer dizer, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Não se amolde aos padrões desse mundo nesse tempo presente de 2025. Não se amolde. Senão você não vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida. Não vai. Tá bom? Outra coisa aqui. Então a primeira é os ídolos do passado, agora os ídolos do presente e agora vamos para qual? Olha aí, a definição de idolatria contemporânea do nosso tempo. Qualquer coisa, presta atenção nisso, que isso aqui é muito importante. Qualquer coisa que substitua Deus em nossa prioridade. Se Deus não for a prioridade, tudo que você tiver é idolatria. Tudo que tiver no lugar de Deus é idolatria. Tudo. Qualquer coisa. Pode ser o cachorro, pode ser a árvore, pode ser a casa, pode ser o carro, pode ser o amigo, pode ser a irmã, pode ser a mãe, o pai, a avó, o filho, seja quem for. Se ele estiver primeiro na sua vida do que Deus, pronto. Já virou uma idolatria na sua vida. Ok? Então presta atenção. Olha o que Colossenses estava falando. Paulo escrevendo aos Colossenses.
dizendo no capítulo 3, versículo 5 o seguinte: portanto, façam morrer, desaparecer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e avareza, que é idolatria. Presta atenção, o versículo é claro. Portanto, façam morrer, façam desaparecer, exterminem da vida de vocês tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a avareza. É isso. Por quê? Porque isso tudo é idolatria. Qual tem tomado o nosso lugar ou o lugar de Deus na nossa vida? Tem sentado no trono do nosso coração. Tem um hino que fala: no trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem governa todo o nosso ser. E esse lugar só pode estar sentado o Deus Criador dos céus e da terra. Ou então, nós não estamos no centro da vontade dele. Beleza? Dado o recado, muito bem, vocês são muito espertos, tem um monte de gente que já está com uma lista, já estão aí com a lista de pessoas por quem vão orar. Nós falamos que ia fazer com 30, nós vamos fazer com 30, ou até menos, tá bom? Então, fica o recado para você aí. Veja o que é que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Quem são os deuses que estão tomando o lugar dele na sua vida? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Decida hoje quem é que vai sentar no trono do seu coração. Tá bom? Tem gente que fica perguntando por que eu olho do lado aqui. É porque tem um pessoal que é dos asilos que fica ali falando. Eles ficam o tempo todo falando. Então, de vez em quando eu preciso dar uma olhadinha para ver se eles para ver se eles acordam. Aí, agora parou já. Então, vamos fazer a oração? Vamos lá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão padecendo alguma dificuldade no meio de guerras, de conflitos, sejam eles políticos, econômicos, sociais, aqueles que são governamentais, aqueles que são militares, aqueles que são até ideológicos, que por causa de uma ideologia que não está nos padrões do Senhor, eles estão matando em nome do Senhor. Por isso, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua paz sobre a vida de todos os seus pequeninos, aqueles que estão em situações complicadas, aqueles que não têm como se defender, aqueles que nesse momento estão buscando ajuda, seja ela de financeira, ajuda de saúde, que o Senhor abençoe e guarde cada uma dessas pessoas. Por favor, incline os teus ouvidos para ouvi-los nesse momento e atenda os seus pedidos de clamor, atenda esse clamor que é tão especial sobre a vida desses homens e mulheres que estão sobre a terra nesse momento em dificuldades. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão padecendo por causa do luto. Perderam seus parentes, amigos, familiares. E nesse momento o luto faz parte da vida de cada um deles. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa consolar o coração de cada uma dessas pessoas. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor console esses corações. Por mais que nós possamos escolher palavras para consolar, o Consolador por excelência é o Espírito Santo. Ele sabe muito bem o que essas pessoas estão precisando nesse momento. Faça isso, meu Pai. Não porque nós mereçamos, não. É porque o Senhor é misericordioso, é bondoso, entende a dor, a angústia e a tristeza de cada uma dessas pessoas que estão vivendo o luto nesse momento. Eu oro por todos aqueles que estão chegando agora na fé, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida e agora entenderam que Deus só responde fé. Eu oro para que o Senhor atenda a fé de cada um deles, pedindo perdão de seus pecados, escrevendo seus nomes no livro da vida. Meu Deus, em nome de Jesus, o arrependimento genuíno do coração, lá do fundo da alma e do coração de cada um deles,
Só o Senhor pode medir, eu não posso. Por isso eu te peço, perdoe os pecados e escreve o nome do livro da vida de cada um deles e de cada uma delas. Aqueles que estão voltando para o Senhor, que haviam se desviado do caminho, que ao fechar essa semana, primeira semana de dias úteis, nós possamos ver a tua bênção repousando sobre a vida de cada um deles. E aquele abraço fraternal, caloroso, amoroso, que o Senhor tem para todos aqueles que o aceitam e que voltam arrependidos, abrindo seus braços para recebê-los e perdoando seus pecados, e escrevendo seus nomes no livro da vida. É essa a imagem que nós temos de um Deus amoroso e misericordioso quanto o Senhor. Faça isso na vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela Irmã Maria Dourado e a sua família, oro nesse momento pela Isabela, pelo Miguel, pela sua família, pelo Fabiano, oro também pela Dona Néia e o seu Fernando, oro pela avó Hilda, avó Luzinete, avó Tereza, as suas famílias, oro pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Vitor, que são filhos da Sandra, netos da avó Neuza, oro pela Selma, pelo Geninho e pela Viviane, pelos idosos nos asilos e casas de repouso, creches de idosos, oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão de férias, descansando do labor escolar, se preparando para o segundo semestre, que é letivo de 2025. Oro por todos aqueles que trabalham no sistema escolar também. Oro pelas pessoas que estão hospitalizadas, os doentes que estão hospitalizados, aqueles que são pacientes dentro de um ambiente hospitalar, dentro de uma UPA, UBS, UBDS, pronto-socorro, onde quer que tenha alguém sendo atendido, que o Senhor abençoe e guarde cada uma dessas pessoas. E aqueles que estão trabalhando nesses ambientes também, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Eu oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, debaixo de opressão, de depressão, de possessão, de perturbação, de angústia, tribulação, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão colocados no fundo de um quarto escuro, numa cama. Nesse momento, nós repreendemos em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno, perturbador, aqueles que travam, que atrapalham o crescimento, a vida, seja profissional, emocional, sentimental desta pessoa. Você agora está derrotado em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus e você está repreendido em nome de Jesus. Bata em retirada, saia dessa vida, deixe essa vida, essa família, esse empreendimento, essa empresa, bata em retirada, porque agora quem toma conta da vida dessas pessoas é o Espírito Santo de Deus e o único Espírito que está autorizado a se manifestar na vida de cada um deles. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados, pelos desempregados, empreendedores e empregadores que possam gerar muitos empregos e aqueles que estão empregados que possam valorizar o emprego que têm, aqueles que estão desempregados que possam estar se reciclando, possam estar se recapitulando, fazendo o melhor para que possam exercer uma função dentro de uma dessas empresas que estão precisando de pessoas capacitadas para exercerem funções que anteriormente não existia, mas que agora, com a tecnologia, o Senhor tem aberto muitas portas de trabalho. Eu oro para que todos eles estejam enquadrados dentro dessa situação e que possam estar galgando cada um desses empregos e que possam ter o ganha-pão garantido nesse tempo de tanta dificuldade. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Não perca amanhã. Amanhã eu vou falar a respeito da firme declaração pessoal, a convicção de Josué. Você precisa tomar uma postura igual a de Josué, que é um modelo de liderança e compromisso pessoal inabalável que precisa nos inspirar nesse tempo de 2025. Então, amanhã você venha, ouça, fale com outras pessoas, a firme declaração pessoal de Josué, que é a convicção que Josué tinha de servir ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, tá bom?
Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Feliz sexta-feira. Grande final de semana se aproxima. Boas notícias.